Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem e preparado para essa nossa quinta aula de densitometria óssea, onde eu vou falar um pouco sobre os cuidados que a gente deve ter com o aparelho, sobre a calibração, sobre a anamnese, o que pode interferir na imagem, né? Então, vamos começar. A gente vai iniciar, pessoal, com o controle de qualidade do aparelho de densitometria. Isso aí envolve também a questão da calibração do aparelho, certo? O controle de qualidade nos equipamentos de densitometria óssea é obrigatório e tem a finalidade de garantir a precisão do diagnóstico. Além da calibração inicial efetuada pelo fabricante, devem-se realizar testes diários para monitorar a performance do aparelho, do equipamento. Esses testes são realizados com objetos simuladores próprios fornecidos pelo fabricante. Então, pessoal, toda vez que vocês ligarem o aparelho, vocês têm sim que fazer essa calibração diária, certo? Ela pode ser, aliás, ela tem que ser diária, mas pode ser também semanal, trimestral, anual. Essa verificação, essa calibração anual, ela é feita pelo fabricante, tá? Por um técnico especializado. Os objetos simuladores podem ser blocos de alumínio em forma de escada, diferentes espessuras, ou blocos contendo estruturas que simulem a coluna lombar, tá? Basicamente é essa pecinha aqui, onde quando vocês recebem o aparelho, né, a clínica, o hospital, ela já vem um componente do aparelho, que é utilizado para fazer essa calibração diária. Valores de BMD, que é o Bone Mineral Density, da aquisição são computados automaticamente pelo equipamento e o valor obtido é comparado com o valor esperado, determinado previamente pelo fabricante no momento da instalação. Se o valor obtido diferir em mais de 1,5% do valor esperado, deve-se repetir a medida e, mantendo essa diferença, deve-se interromper o uso do equipamento e acionar assistência técnica. Então, pessoal, quando vocês vão fazer essa calibração, o aparelho já tem um padrão de valor, certo? De referência. Caso seja um valor diferente, a mais de 1,5% do valor que é dado pelo fabricante, então vocês têm que estar interrompendo o uso desse aparelho. Né? Não vão poder mais utilizar porque não vai haver a possibilidade de exames, né, com imagens de qualidade, laudável, né? Não irá dar os resultados que devem dar se o equipamento, se o aparelho estiver calibrado. Então, tá aí a importância dessa calibração diária. É um acompanhamento de como está esse aparelho que vocês estão trabalhando, tá certo? Isso é uma responsabilidade do técnico, tá, pessoal? Não é da clínica, do local que vocês estão trabalhando, não. É do técnico. É a primeira coisa que vocês devem fazer quando vão iniciar o plantão de vocês, o trabalho de vocês, na clínica, no local de trabalho, com esse aparelho. Além do teste diário, alguns fabricantes podem incluir testes semanais, como a varredura de corpo inteiro no ar, sem nenhum objeto na mesa de exame. Esse teste tem a finalidade de avaliar a uniformidade da imagem e o resultado é comparado com os limites estabelecidos. Limites esses também fornecidos pelo fabricante, tá, pessoal? Porque cada aparelho tem um valor, tem uma numeração, então eles variam, eles mudam de acordo com as marcas dos aparelhos. Procedimentos e anamnese. Um exame bem sucedido de densitometria óssea leva em conta não só a aquisição em si, mas também o levantamento histórico do paciente. Pessoal, a anamnese ela é indispensável no diagnóstico. São informações que não devem ser deixadas de lado. Elas devem ser, sim, inclusas no prontuário do paciente, porque elas são responsáveis, elas irão completar a questão desse laudo, né? Todas as informações que possam alterar ou não esse resultado, elas devem ser fornecidas, elas devem ser informadas. Devem contemplar questões importantes como qual o motivo do exame, se já fez algum exame de densitometria óssea e se sim, informar se foi no mesmo local
e se tiver dado positivo, levar os exames anteriores. Se o paciente tem hipoparatireoidismo, ou exame com níveis de cálcio elevado no sangue. Se o paciente tem prótese no quadril, se sim, informar qual lado, até porque a gente sabe que para fazer o exame de densometria, a gente inicia o do fêmur do lado direito, mas caso o paciente esteja impossibilitado, a gente faz do lado esquerdo. E se o paciente também estiver impossibilitado, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, a gente faz do antebraço, do punho. Perguntar também se o paciente já submeteu a alguma cirurgia, informar, caso sim. Se realizou algum exame com bário ou algum exame de medicina nuclear nas últimas 2 semanas, se sim, informar qual. Isso também pode alterar o resultado do exame. Informar as medicações em uso atualmente, especialmente hormônios da tireoide, anticoncepcionais orais e cálcio. Para pacientes do sexo feminino, acrescentar ainda as questões abaixo. Se há chance de estar grávida, só reforçando aqui para vocês, o primeiro trimestre, os 3 primeiros meses, são muito importantes para a formação do feto, tá, pessoal? Quando é que a paciente pode fazer um exame de imagem nesse período? Apenas se o benefício for maior do que o risco. Por quê? A exposição, pessoal, causa uma malformação, né? Pode trazer danos aí, tanto para o bebê, para o feto, quanto para a mãe. Então, deve-se evitar exames de imagem que contenham radiação nesse período, tá? Mas se for uma coisa que vá salvar a vida da mãe ou a vida do bebê, aí a gente vê essa possibilidade, claro, são questões discutidas entre médicos responsáveis para estar fazendo esse tipo de exame de imagem, tá ok? Então, tá aí a importância de verificar se há possibilidade ou não dessa paciente estar grávida. Se está na menopausa, se sim, informar com que idade iniciou e se não, informar a data da última menstruação. Se retirou cirurgicamente um ou 2 ovários, se sim, informar também qual a idade e se foi informar qual dos ovários. Questões relacionadas a fatores de risco. São perguntas importantíssimas, certo? Que não devem deixar de ser feitas. Perguntar se o paciente já teve fratura óssea, se sim, informar o local e se foi fratura espontânea ou por trauma. Se os pais já tiveram fratura espontânea de quadril, se tem o hábito de fumar, se já foi tabagista, mas parou, informar o tempo que parou, tá ok? Se já fez uso de corticoides, se usa ou se já fez uso, informar quanto tempo e a dose diária e o nome também do medicamento. Se tem artrite reumatoide, se sim, pessoal, informar também há quanto tempo esse paciente foi diagnosticado, né? Se tem o hábito de ingerir bebida alcoólica diariamente, se sim, informar as doses ao dia que costuma ingerir. Então, um valor, aproximado, até porque eu acredito que não seja possível dar um valor exato, mas o valor aproximado, sim, já é muito importante, caso o paciente faça ingestão diária de bebida alcoólica. Perguntar também se o paciente tem alguma dessas patologias associada à osteoporose secundária, como diabetes tipo 1, osteogênese imperfeita, hipertireoidismo, menopausa precoce ou deficiência de testosterona, deficiência nutricional, síndrome da má absorção, que são relacionadas a doenças intestinais, insuficiência hepática crônica. Orientações pré-procedimento. Isso aí são informações para o profissional, tá? Checar o pedido médico, verificar se a altura e o peso do paciente estão dentro dos limites do equipamento, pessoal. Todo equipamento suporta um valor, um limite de peso X, tá? Eles variam também de acordo com o aparelho. Então, é importante vocês saberem, essas informações estão no manual do aparelho, para que vocês não possam aí sobrecarregar esse aparelho, podendo danificá-lo ou colocando em risco a vida do paciente, tá? Então, tem que ter todo esse cuidado. Nunca realizar a densitometria óssea depois de exames com contrastes radiográficos. O paciente não poderá tomar cálcio no dia do exame.
Para a densitometria de corpo inteiro, o paciente deve suspender a ingestão de água 3 horas antes do exame. Pacientes grávidas não devem realizar o procedimento. Se conferir se o paciente respondeu a todos os itens do questionário, verificar se o paciente tem exame anterior. Em caso de positivo, o paciente deverá entregar o anterior para comparação. Pedir ao paciente que tire os sapatos e qualquer objeto que possa interferir no exame. Identificar a etnia do paciente, se é branco, negro, asiático, tá? A raça, a cor, a altura e peso são informações importantes que vocês devem fazer sim antes de estar iniciando esse exame. Porque são informações que vocês vão acrescentar naquela parte que vocês irão fazer o cadastro do paciente, tá? E informar o tipo de exame que vai ser feito. Posicionar corretamente o paciente. Contraindicações: gravidez, ingestão recente de meios de contraste oral, exame recente de medicina nuclear, impossibilidade de se manter em posição decúbito dorsal na mesa de exame sem se movimentar durante todo o tempo do exame. Observação importante também, pessoal. Alguns equipamentos têm a opção de modo de scan rápido, FET scan, que reduzem o tempo de aquisição. Que reduzem o tempo de aquisição. Então, alguns aparelhos, os mais modernos, possuem essa função, certo? Que é um scan rápido, onde vocês conseguem fazer as aquisições de imagem num tempo mais curto, que evita a exposição maior do paciente sem necessidade. Protocolos de posicionamento. Os parâmetros de aquisição e processamento das imagens de densitometria óssea devem seguir os protocolos do fabricante. Tais protocolos diferem em detalhes de fabricante modelo para outro. Pessoal, o que não varia nesses aparelhos é o posicionamento, tá? O posicionamento é o mesmo em qualquer aparelho. O que muda são os parâmetros. Por quê? Há muitos fatores que podem interferir na qualidade da imagem. Nos exames digitais, a qualidade do aparelho, tá? Se esse aparelho é novo, se a calibração dele está correta. Nos exames convencionais, tem a questão dos químicos, dos produtos químicos. Se o químico está novo, se o químico já está com muito tempo sendo reutilizado, sendo usado, então tudo isso interfere. Então, a quantidade de kVMA que vocês utilizam em um aparelho de raio-x convencional não é a mesma que vocês vão utilizar em outro aparelho de raio-x convencional. Ele pode variar, principalmente em relação ao filme e aos químicos. Isso também acontece nos digitais. Então, eles variam sim de aparelho para aparelho. Contudo, o posicionamento permanece nos aparelhos. Muda só os parâmetros, tá certo? Fatores que interferem no exame. Técnica do operador para posicionamento e análise do exame. Calibração inadequada do equipamento. Presença de outras fontes de radiação no ambiente. Desconhecimento da história do paciente e presença de artefatos, como botões, zíperes, tá? Acessórios, colares, cordões, então tudo isso deve ser retirado para que não possa causar um artefato, né? E sobre as fontes de radiação, pessoal, no ambiente, é super importante que as paredes sejam baritadas, tá? Sejam de chumbo, para haver essa interferência, porque geralmente os setores de imagem vocês vão ter aí próximo sala de raio-x, sala de tomografia, que tem uma concentração de radiação muito grande. Então tem que ter todo esse cuidado para não haver essa absorção de radiação externa na sala de densitometria, para não interferir na qualidade e na imagem do exame. Endurecimento do feixe de raio-x, processo esse que pode ocorrer progressivamente com o tempo, né? Isso aí, conforme o uso diário, ele pode sim causar esse desgaste no feixe de raio-x. Contraste oleoso, mielografia, pode permanecer no organismo também. Daí a importância de não utilizar meio de contraste antes de fazer o exame de densitometria. E se utilizar, fazer 5 dias depois, tá? Calcificações da aorta abdominal, cálculos renais e biliares, clipes cirúrgicos,
Implantes de silicone nas regiões próximas aos segmentos estudados também podem sim interferir no exame, no resultado, no laudo. Contrastes baritados devem-se aguardar 5 dias para realizar o exame de densitometria. Variação na temperatura da sala, envelhecimento do detector de cintilação. Pessoal, deixei algumas informações também aqui, que é dever do técnico. Habilidade, treinamento e conhecimento. Realizar os procedimentos referentes ao controle de qualidade. Realizar os protocolos adequadamente. Realizar o processamento da imagem. Aqui também, pessoal, eu quero incluir aqui sobre a questão da humanização do profissional com os pacientes, tá? Na densitometria, geralmente os pacientes são mais idosos, pessoas mais de idade, mais fragilizadas, mais debilitadas, muitas vezes já doentes. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, a gente tem que ter essa humanização com o próximo, tá? Vocês vão se deparar também com muitas senhoras que não vão querer se trocar na frente de vocês, tá? Isso é muito comum, eu vivenciei muito isso no meu estágio, onde a gente tinha que sair da sala, deixar o paciente com o acompanhante, para que o paciente se sentisse confortável de se vestir, né, colocar a bata fornecida pelo local, né, na frente somente do acompanhante. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, a gente tem que conseguir, tem que saber respeitar o próximo, o corpo do próximo. O paciente que vai até um hospital, uma clínica, ele já vai com algum problema de saúde, né? Geralmente não vai pessoas saudáveis, pessoas sadias. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade para saber enxergar o outro. Tem que ter, sim, essa humanização. Isso é um dever de nós técnicos, um dever do profissional, ser humanizados. Sobre proteção radiológica. Os fabricantes dos aparelhos de densitometria óssea ressaltam a inexistência de riscos de exposição radiológica para o operador. Medições realizadas por empresas especializadas e pelo CENEM, que é a Comissão Técnica Nacional de Energia Nuclear, não detectaram, nas distâncias recomendadas pelos fabricantes, níveis de exposição para o operador que exigissem a adoção de medidas de proteção, como barreira física ou outras. O que isso quer dizer, pessoal? A densitometria utiliza radiações muito baixas, que já foi comprovada mesmo pelo CENEM, que não prejudica, né, o profissional. Então, isso quer dizer que a gente não precisa utilizar o colete de chumbo, vidro plombífero, né, não precisa sair da sala, não precisa ter uma sala de comando fora a sala da densitometria por conta dessa baixa exposição à radiação. Então, isso foi comprovado, tá certo? Claro, não devemos deixar de tomar os nossos cuidados, tá? Mas isso não vai trazer danos ao profissional. Devemos sim usar dosímetros, tá, pessoal? Mesmo em estágio, vocês devem utilizar o dosímetro. O dosímetro é uma ferramenta importante para o profissional. Ele faz essa medição da radiação, né? Ela capta a radiação no meio externo. Então, é feita essa verificação mensalmente, onde todo mês vocês irão receber um dosímetro novo, porque o que vocês utilizaram vão para a medição. Então, é super importante o uso de dosímetro. Manter a distância durante a realização de exames, barreiras de proteção para as salas, afixar aviso de radiação, de raio-x nas portas das salas de densitometria. Não só de densitometria, mas todo tipo de exame que utilizem radiação. Vocês devem informar que a sala está em funcionamento, que há risco de radiação. Então, tem que ter todo esse preparo, todo esse cuidado. Então, pessoal, a gente está finalizando aqui a nossa 5ª aula. Então, espero que vocês tenham absorvido o máximo de conteúdo possível. Deem uma revisada no conteúdo, que amanhã será a prova, tá certo? Fiquem com Deus.